Boa noite, está no ar mais uma edição do Pod Quinto Round. E hoje eu estou recebendo aqui Luiz Rogério da Silva, mais conhecido como Rogerinho, presidente do SAMAI de Tijucas. Rogerinho, é assim que a gente costuma te chamar, né? Seja bem-vindo aqui nos estúdios da TVT, da TV Web do Portal Top Elegância, no estúdio 2, no estúdio do Pod Quinto Round, para a gente bater um papo, saber como é que está essa gestão aí, né? Rogerinho, que é um grande gestor, todo mundo sabe disso, né? Rogerinho é um grande gestor, né? Não é fácil o que ele tem na mão. E a gente vai conversar com ele um pouquinho para saber como é que estão as demandas. Rogerinho, fica à vontade, dê o seu boa noite aí para o nosso pessoal e se apresenta aí. Para quem não te conhece, porque a maioria aí que nos acompanha te conhece, né? Sabe quem é o Rogerinho. Boa noite, Elson. Boa noite aos telespectadores do Portal Top Elegância. Prazer mais uma vez poder estar aqui conversando um pouquinho com a comunidade, não é? Nós que passamos aí por um período bastante turbulento nos últimos dias, né? Praticamente nos últimos 10, 15 dias, um período bem turbulento no que se refere à gestão de saneamento, mas que temos procurado com uma equipe forte fazer desses desafios que apareceram, desses momentos difíceis, transformá-los em situações que a gente pudesse estar melhorando também algumas situações e pudesse estar fazendo com que a comunidade fosse assistida. Um momento muito desastroso aconteceu em todo o Vale do Rio Tijucas, né? Especialmente no município de São João Batista, talvez foi o mais atingido aqui na região. Mas Tijucas, para você ter uma ideia, lá na nossa estação de tratamento de água, em um determinado período choveu 220 milímetros, o que é a chuva de 45 dias, acabou chovendo em 24 horas. Então nós tivemos bastante dificuldades, fora as outras situações do dia a dia, comumente do dia a dia, não é? E a nossa equipe não mediu esforços, né? Trabalhou praticamente diuturnamente, né? Praticamente nos últimos 15 dias trabalhamos direto, sem finais de semana, de manhã, tarde e noite, muitas vezes varando madrugada, muitas vezes fazendo o mais que o possível para aquele momento. Foi muitas dificuldades que nós encontramos, talvez o período que, desde 2008, eu em 2008, quando era vice-prefeito, tive a oportunidade de acompanhar aquela enchente de 2008, próximo da administração, estava fazendo parte já da administração e fiquei muito, na época, muito tenso também, muito preocupado. E depois de 2008, em 2012, quando assumi a prefeitura por 30 dias, a gente também teve um evento climático, um evento muito forte, que foi no mês de janeiro de 2012, estava de prefeito interino. E também foi um momento de muita dificuldade. E de lá para cá, talvez o de mais dificuldade que nós encontramos foi esse momento agora de 2022, final de novembro, começo de dezembro, já uma sucessão de eventos que aconteceram, eventos climáticos, eventos elétricos. Teve muitas situações que deixaram bastante prejudicado todo o serviço. Rogerinho, claro que não dá para a gente falar, né, do SAMAI sem falar nos últimos acontecimentos. Você, né, já veio logo para o último acontecimento, porque é o que está na mente, né, que está na cabeça. Mas eu quero começar essa entrevista com você, voltando um pouquinho lá atrás, na sua, né, quando você assume o cargo de presidente do SAMAI, essa gestão. Né, é claro que você já tinha ideia da cobrança, é uma cobrança enorme. Se fala de água se fala de vida, a água é essencial para tudo, né? E se falta água, falta tudo. Exatamente. A água hoje de manhã tive a oportunidade de já falar sobre isso, né? Muitas pessoas ainda não entendem o porquê quando chove muito falta água, né? É porque a água é a garantia, né? Eu só não entrego a água, eu tenho que entregar água com qualidade. E quando eu falo entregar água com qualidade é também para garantir que as pessoas que vão fazer uso dessa água, tanto um banho como para ingerir, como para preparar alimentos, essa água esteja potável, com um padrão de qualidade. Nós vamos falar disso aí, mas antes eu gostaria de entrar ainda num outro assunto, que é legal também falar, porque você vem para a presidência do SAMAI e você muda
a cara da presidência do SAMAI, né? Eu sempre te considerei um excelente gestor, né? Mas eu falo isso me referindo à imprensa, porque você não foge da imprensa. Você, muito pelo contrário, você se aproximou da imprensa com a sua assessoria, com as informações, com o grupo que você tem do SAMAI com a imprensa, deixando sempre ali a informação do que está acontecendo, porque é melhor que venha de vocês do que venha de outra fonte e saia na imprensa distorcido. Aí fica pior ainda. Então, nesse ponto eu quero te parabenizar, porque a gente é a imprensa, e quando facilita as coisas para a imprensa, fica bem melhor, né? Um canal aberto. E eu quero te parabenizar por isso, por esse canal aberto que você sempre tem com a imprensa, não só com a gente, mas com toda a imprensa aqui de Tijucas. Na verdade, é uma política que nós implantamos e hoje escutava uma crítica a respeito disso, né? Que eu olho para o Instagram do SAMAI, para a rede social do SAMAI, que o SAMAI não tinha rede social, não é? E sempre tem uma adutora rompida, sempre tem um problema elétrico, sempre tem turbidez alta, sempre deixou de tratar. Hoje havia uma reclamação a respeito disso, né? Nós, quando adotamos essa política de informação, né, nós não só informamos a imprensa local, para que a imprensa nos ajude, como avisamos a comunidade através dos nossos canais. Tanto o site do SAMAI, quanto as redes sociais do SAMAI, tem sempre a informação atualizada. Então, às vezes, você está com um problema, e acontece problema, não é só no SAMAI de Tijucas, é em todos os lugares. Rompe uma rede, faltou energia, por exemplo, há pouco eu estava na estação de tratamento de água, faltou energia, o gerador não ativou. Isso tudo gera problema. Então, se eu aviso com antecedência, se eu aviso para o cidadão, para o meu usuário, olha, economize, use água só para as atividades essenciais, evite lavar calçado, evite lavar carro, roupa. É uma forma também dessa pessoa colaborar. Parece que o cara está sendo chato, mas não é, né? Porque tem horas que tem essa necessidade. Infelizmente é um sistema instável, imprevisível. Porque se ele lavar a calçada, vai faltar água talvez para o vizinho e para o vizinho. Né? O que a gente precisa entender é que nós precisamos ter empatia e se lembrar que nós vivemos numa sociedade. Né? Por exemplo, depois da enchente, né? Um dia depois da enchente, depois de baixarem as águas, a gente tinha feito uma campanha, tinha avisado, pedi para as pessoas, olha, nesse momento, deixa para lavar a calçada no segundo momento. O que mais se via era pessoas lavando calçada. Não é? E quando eu lavo a calçada, é lógico que eu tenho que ter água para lavar a calçada, e isso é natural, eu tenho água, eu pago a água, eu quero a água sendo entregue, mas naquele momento emergencial, é importante que se diga que aquela água ela pode ser a diferença para o consumo humano. Né? É aquela água que serve para fazer o alimento, aquela água que serve para fazer a higiene pessoal. Então, muitas vezes a gente procura avisar com antecedência e, dentro do possível, sempre da possibilidade de quando acontece alguma coisa, a gente já procura emitir alertas, procura fazer com que as pessoas tenham o conhecimento que estamos passando por um período de instabilidade, um período que pode ter problemas com o abastecimento de água. Né? Nossa cidade ainda é uma cidade de rede antiga, 300 quilômetros de rede nós temos espalhado. Você imagina quando eu perco o sistema, que eu esvazio esses canos para encher esses canos todos, 300 quilômetros daqui a Curitiba, quanto tempo eu levo para voltar a encher esses canos, voltar a dar pressão? Né? Hoje também falava sobre falta de água. Teve alguns pontos da cidade que ficou sem abastecimento de água. Por exemplo, houve o rompimento na comunidade do sul do Rio. Houve o rompimento de uma subaquática. Ali na Ponte Bucão-Viana, quando fizeram a Ponte Bucão-Viana, fizeram uma rede por dentro do rio. Ela não foi pela ponte. O que aconteceu? Com a correnteza, levou essa rede. A rede se rompeu. Eu tive que fazer uma provisória agora por cima da ponte. Então a comunidade de sul do Rio, comunidade de Pernambuco, comunidade de Morretes, ficou um período sem abastecimento. Por quê? Porque nós tivemos que fazer uma rede em cima da ponte, emergencialmente, né? E isso causa transtorno. Porque a velha era por cima da ponte. Né? Mas quando fizeram a ponte nova, aí ela foi colocada dentro do rio. Só que a correnteza agora levou ela. Força de água, levou ela, nós perdemos ela, recuperamos em 24 horas, fizemos uma rede provisória, em 24 horas recuperamos. Tem algumas outras pontualidades em alguns aspectos do município que também ficaram com o abastecimento comprometido. E quando eu falo que não há falta de água, que não houve falta de água,
na verdade, talvez isso tenha uma interpretação diferente, né? Por quê? Porque as pessoas falam em falta de água quando não tem pressão na rede, né? Quando não tem pressão, a pressurização. Como eu falei, quando eu perco o sistema, eu levo tempo para repor esse sistema, recompensar esse sistema. E às vezes esse tempo não é na expectativa que o nosso usuário espera. A cidade é muito plana, essa água ela vai abastecendo, mas ela vai abastecendo sem pressão até o sistema ganhar o que a gente chama de estanque, estanquear. Então, como se fosse numa escada, né? Se você observar, botar água dentro de um tanque, numa escada de piscina, ela vai subindo de degrau. Ela abastece primeiro os lugares mais baixos, vai indo, e já vai estanqueando e vai dando mais pressão. Então, funciona exatamente igual. Agora, nós não paramos o abastecimento, embora todas as dificuldades que nós tivemos, passamos, e o qual quero enaltecer a minha equipe, a equipe SAMAI, que não mediu esforços, né? Todas as pessoas... Você trabalha diuturno, trabalhou. Não tem hora, né? Não tem hora, não tem hora. Você fora de hora acompanhando também. Não tem hora, foi sábado, foi domingo. O pessoal da engenharia acompanhando, o pessoal da operação acompanhando, nossa assessoria acompanhando. Foi um trabalho que só quem participou diretamente para ver o quanto a gente sofreu e sofre junto com a comunidade, né? Eu sofro junto. Quando alguém fala para mim, lá na minha casa não está indo água, triste, não tá... né? É muito ruim. É muito ruim. Mas por outro lado, de trabalho cansado, não tem água. Mas por outro lado, Elcio, quando eu assumi o SAMAI e eu sabia do tamanho do desafio, né? Eu também falei e vim, inclusive estive no portal Top Elegância, fui em outros lugares, tive a oportunidade de outras entrevistas. Eu falei, a gente não tem varinha mágica. Saneamento, as obras que se referem a saneamento, são obras que são construídas com planejamento, com tempo, e envolve obras complexas. Porque tem gente que pensa que só envolve a hidráulica, só cano. E não envolve só a hidráulica. O abastecimento de água envolve energia elétrica. Quando eu preciso de energia elétrica, né? Então, em alguns momentos, falha a energia elétrica, falha o meu abastecimento. Uma coisa está interrelacionada com outras, entendeu?